Gravação iniciada, presidente. Prezados, bom dia para todos. Vamos iniciar a nossa sessão do dia 18 de novembro de 2020, da turma 3401, primeira turma ordinária, quarta Câmara, terceira sessão. Verifico que estão todos presentes, temos fórum regimental, então declaro aberta a sessão. Manteremos a mesma ordem de votação, como já foi dito no dia. E indo para nossa pauta de hoje, nós iremos iniciar os julgamentos com o item 63 da pauta. Juá, Indústria e Comércio de Madeiras, relatoria da conselheira Fernanda Cotizias. Passo a palavra. Bom dia a todos. O item 63 e 64 são da mesma empresa e são iguais. Eu já coloquei na pasta e a gente vai julgar pelo 63, que é o final 2012-16. São pedidos de ressarcimento de crédito de COFINS e que a DRJ de Santarém decidiu pela improcedência total do valor pleiteado pelo fato de que ela teria intimado o contribuinte a apresentar por meio digital uma série de documentos que ele não teria cumprido. A DRJ manteve o entendimento e o contribuinte, então, apresentou recurso voluntário dizendo que todos os documentos foram devidamente entregues e que não poderia, então, não teria motivação para essa decisão. Esse basicamente são basicamente os fatos. Eu vou para o voto. Então, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente volta. Recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido. Conforme destacado no relatório, a presente lei diversa sobre pedidos de ressarcimento de COFINS não homologados diante de carência probatória configurada pelo não atendimento integral à intimação formulada pela fiscalização. Em sua defesa, a recorrente afirma que apresentou os documentos requeridos e que faz jus ao crédito sobre insumos por ser empresa industrial. Em seu acordo, a DRJ de Ribeirão Preto concluiu que a hora recorrente não teria demonstrado seu direito pelas seguintes razões. É que ela apresenta, eu só vou ler o que está sublinhado, tá bom? A interessada alega que entregou os arquivos, conforme o documento que juntou as folhas 53 e 55, mas analisando os documentos, verifica-se que se tratam de recibos de arquivos digitais entregues à DRF em Santarém, porém sem o necessário recibo do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela intimação. Ora, se o auditor fiscal não validou, conforme o documento juntado pela interessada, não ocorreu o atendimento à intimação, que exigia os arquivos em estrita conformidade com o ADE COFINS 1501. E foi essa justamente a motivação do despacho decisório. Desta feita, corre o procedimento do auditor ao indeferir o pleito. Ora, entendo que, por mais que a fiscalização apresente entendimento acertado sobre a necessidade de cumprimento de intimação fiscal realizada nos termos do artigo 65 da IN 900 de 2008, discordo quanto à decisão de indeferir as provas trazidas aos autos. Compulsando os autos, verifica-se que as folhas 53 a 55 são apresentados comprovantes de entrega de CD e DVD pela recorrente à Receita Federal, os quais restam devidamente carimbados pelo protocolo da DRF Santarém, conforme se verifica pela imagem retirada dos autos e reproduzida abaixo. Aí vocês podem ver que é o recibo retirado do próprio sistema, o meio que foi entregue, porque toda a discussão dos autos também tem muito a ver com a necessidade de entrega em meio digital, porque é isso que as normas da Receita preconizam, o carimbo da DRF. Ora, em respeito aos princípios da razoabilidade da verdade material, não se pode concordar com a DRJ de que a falta de assinatura do auditor fiscal seria a causa de recusa dos arquivos magnéticos apresentados. Primeiramente, porque este não foi o fundamento apresentado pela fiscalização no despacho decisório, que não homologou as compensações sob o fundamento de negativa de entrega dos documentos solicitados, não podendo a DRJ inovar na fundamentação para manter a improcedência do pedido. Em segundo lugar, verifica-se que a recorrente demonstrou ter cumprido a intimação dentro do prazo de 15 dias por meio de recibos de entrega de arquivos digitais e saída do próprio sistema da Receita Federal, o qual possui chave de validação e está devidamente carimbado e assinado pela unidade que solicitou os documentos, DRF Santarém.
Assim, o argumento de que o documento só seria válido se contasse com a assinatura do próprio fiscal responsável é irrazoável e implica em cerceamento dos direitos de defesa da recorrente, o que não pode ocorrer. Cabe destacar que, além do comprovante de apresentação dos arquivos digitais requeridos, a recorrente junta aos autos notas fiscais de insumos, folhas tais, planilha com apuração dos créditos, TACOM e a própria registro de apuração de entradas e saídas. Dito isso, entendo que a recorrente apresentou documentos hábeis à análise do crédito, devendo os mesmos serem conhecidos e analisados de forma a confirmar o montante do direito creditório pleiteado. Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e no mérito por converter o julgamento em diligência, remetendo os autos à unidade preparadora para que esta verifique a existência e liquidez do direito pleiteado à luz dos documentos juntados aos autos, aplicando o tratamento dado a insumos fixados de forma vinculante no parecer COSIT 5 de 2018, fundado no recurso especial tal do Paraná, elabore, que é o do repetitivo, né? Elabore relatórios circunstanciados, determinando a existência ou não do direito creditório e seu montante, defesa recorrente para que esta, se assim lhe convier, se manifeste no período de 30 dias, e esgotado o prazo, providencie o retorno dos autos a este Conselho. É como voto, presidente. Alguém diverge? Resolve os mesmos colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. E esse resultado vale para o processo item 64 também, não é? Isso. Bom, então podemos prosseguir para o item 65, Indústrias Home. Isso. Ainda da conselheira Fernanda, você disse que ele é diferente dos outros dois da Home que foram julgados ontem, né? Isso, porque esse daqui é lançamento de multa isolada. Os outros eram... E esse lançamento de multa isolada não se relaciona com aqueles pedidos de compensação. Por isso que a gente caberia julgar separado, até porque aqui o foco é IPI, lá era PiscoFins. Está do processo de auto de infração, exigindo multa isolada em razão do contribuinte ter apresentado declaração de compensação, onde pretendeu compensar débito de PIS com créditos não administrados pela Secretaria da Receita Federal, em dissonância com a legislação vigente e, portanto, a compensação foi considerada não declarada. Na análise do pedido, do caso, a DRJ Ribeirão Preto decidiu pela improcedência da impugnação fiscal, mantendo a multa isolada por compensação indevida não homologada. E a decisão aí tragou a ementa. E resignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos da manifestação de conformidade, enfatizando a impossibilidade de aplicação da multa isolada por falta de fundamento legal. Visto que, diferente do que foi concluído pela DRJ, o crédito em questão, que havia sido equivocadamente inscrito em dívida ativa e que teve que ser pago para que a empresa pudesse continuar operando com regularidade, se referia a valores devidos a título de IPI, portanto, o tributo administrado pela Receita Federal. Nestes termos, requer o provimento do recurso para cancelamento da multa isolada. O processo foi encaminhado ao CARF e a mim distribuído para análise e voto, é o relatório. O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual merece ser conhecido. Conforme se verifica dos autos, a DRJ Ribeirão Preto julgou improcedente a impugnação fiscal por entender que a compensação não poderia ser considerada declarada por envolver crédito não administrado pela Receita Federal, nos termos do artigo 74, parágrafo 12, inciso 2º, e da Lei 9430 de 98. E aí aqui eu transcrevo para vocês. Compulsando os autos, verifica-se que, em síntese, a situação que ensejou o pedido de compensação e que permite a determinação da natureza do crédito é a seguinte. E aí eu faço aí uma linha do tempo para a gente entender um pouco, né? O contribuinte foi alvo de inscrição indevida em dívida ativa em relação ao suposto débito de IPI em aberto e, apesar de discordar, optou por proceder com o pagamento requerido como forma de ter acesso às certidões de regularidade fiscal. Posteriormente, obteve junto à PGFN o reconhecimento da improcedência da inscrição em dívida ativa, bem como o cancelamento da mesma e a autorização de restituição dos valores indevidamente pagos. Diante disso, a recorrente pleiteou a compensação do crédito reconhecido em razão do pagamento maior por meio do processo administrativo de final 2005-22, que foi considerada não declarada pela fiscalização por ser considerada indevida nos termos do artigo 74 da Lei 9430.
A empresa procedeu com o pagamento do débito que pretendia compensar no processo 2005-22 e passou a discutir, naqueles autos, a possibilidade de ressarcimento do valor em questão. Em razão da compensação ter sido considerada não declarada, procedeu-se o lançamento fiscal da multa isolada nos autos ora analisados. Diante dos fatos acima narrados, entendo necessário revisitar as regras aplicáveis à compensação a fim de avaliar a existência de crédito à recorrente. Primeiramente, vale ressaltar que o artigo 74, parágrafo 12.2 da Lei 9430, trata de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. Por sua vez, a Instrução Normativa 900 de 2008, vigente à época dos fatos, dispõe que, e aí, no parágrafo 3º, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega pelo sujeito passivo da declaração referida no parágrafo 1º, crédito que, inciso, item E, não se refira a tributos administrados pela Receita Federal, e no inciso 3º, ele fala em débito que tenha sido encaminhado à PGFN, mas não em crédito. Do exposto, verifica-se que a norma indica expressamente a vedação a débito inscrito em dívida ativa, mas não inclui no rol de hipóteses a vedação ao crédito advindo de inscrição indevida. Da mesma forma, estabelece que o crédito que não se refere a tributos administrados não poderão ser objeto de compensação. Da mesma forma, a restrição do objeto da compensação a tributos administrados pela Receita Federal visa excluir que outros créditos, alheio à competência do fisco, sejam pleiteados. Como é o caso de títulos da dívida pública de natureza não tributária e das antigas contribuições para o INSS. Todavia, o que se verifica no presente caso é que se trata de crédito relativo ao pagamento indevido ou a maior de valores devidos a título de IPI, tributo que, indubitavelmente, é administrado pela Receita Federal. O fato do mesmo ter sido indevidamente inscrito em dívida ativa, não tendo passado pelo crivo da PGFN, para que a cobrança fosse cancelada e a restituição autorizada, não modifica sua natureza. No caso do débito inscrito em dívida ativa, para além da existência da previsão expressa que veda a possibilidade de sua extinção via compensação, existe lógica para que a compensação seja tratada como não declarada, uma vez que se trata de situação em que o prazo para que o contribuinte regularizasse os valores devidos já se esgotou. Por outro lado, no caso dos autos, pense que, por erro da fiscalização e consequentemente da PGFN, foi incumbido ao contribuinte o ônus indevido, impedindo que o mesmo tivesse acesso às certidões de regularidade fiscal da qual fazia jus e o compelindo a realizar pagamento em duplicidade do IPI devido apenas para continuar a operar normalmente. Em adição, apesar de reconhecer que houve pagamento a maior e cobrança indevida desses valores, a fiscalização busca modificar a natureza do crédito, que é de IPI, para negar que o contribuinte tenha acesso ao montante que é reconhecido por seu direito. Não obstante, o presente processo vem, além de ignorar o pagamento a maior realizado e que é fato incontestável nos autos, impor recolhimento de multa por um transtorno que causou ao contribuinte. Ora, isso não faz o menor sentido, pois, além de afrontar diretamente os princípios da verdade material, razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e segurança jurídica, implica na possibilidade de enriquecimento sem causa da União que busca penalizar o contribuinte por equívocos cometidos por seus agentes públicos. Assim, não havendo previsão expressa que permita o enquadramento dos fatos dos autos à situação de compensação não declarada, bem como por não restar configurada a hipótese de compensação com crédito de tributo não administrado pela Receita Federal, por se tratar de crédito proveniente de pagamento em duplicidade de IPI, entendo que assiste razão recorrente de forma que a multa deve ser afastada. Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento. É como voto, presidente. Alguém diverge? O que eu gostaria de indagar é o seguinte: é a questão da não declaração está sendo discutido naquele outro processo? Na verdade, não mais, porque o que aconteceu foi que ele acabou pagando o débito e ele começou a pedir um pedido de ressarcimento. Ele mudou, como ele não queria, enfim, ele viu que ele não ia conseguir, ele resolveu quitar o débito que ele pretendia compensar, e aí começou a discutir um pedido de ressarcimento que não foi definido ainda. Mas a questão para mim é que aqui não cabe multa, porque a base para a exigência da multa
que seria um tributo não administrado pela Receita Federal. E IPI, enfim, não tem nada que não descaracterize IPI aqui. Por esse, mas tá, tudo bem, mas naquele outro processo, como é que ficou? Ficou não declarado, ele não recorreu, pagou e não recorreu? Não, ele pagou, mas aí o que aconteceu foi que, como ele pagou, ele tinha um pedido de restituição e um pedido de compensação, né, enfim, aí ele mudou a natureza, ele pagou, tirou a compensação, e agora ele está pedindo restituição. Então o processo está continuando, só que ele mudou o tipo de pedido, né? Eu tenho a seguinte posição. Essa multa isolada por compensação não declarada, primeiro, eu acho que esses processos deveriam andar juntos, sempre. Nós vamos ficar com a dificuldade, porque um problema é a qualificação da compensação, homologada, não homologada ou não declarada. Isso está sendo discutido em outros autos. Agora, se a compensação for definida como não declarada, aí nós entramos nesse artigo de multa isolada. Fica difícil a gente atravessar de um processo para o outro para mudar a decisão lá do outro processo. Eu não sei, o processo foi arquivado com essa decisão? Não, o processo, pelo que eu vi, porque considerando que o contribuinte não tem os mesmos tipos de acesso que vocês têm. Mas pelo que eu vi, o processo ainda não está arquivado, mas o fato deles não andarem juntos, porque eles não são vinculados, eles fazem com que a gente possa decidir aqui com base em verdade material. E o que acontece é que, assim, por exemplo, no caso que a gente viu ontem, a DRJ, ela disse, eu não vou discutir algo que não está na minha competência, você tem que discutir no processo principal o que não está aqui. Nesse caso aqui, a DRJ discutiu. Então, ela foi para o mérito, ela falou, não, isso é não administrado. Então, eu entendo que, considerando o teor do acórdão e como foi discutido na origem, e considerando que eu sou independente para ter o meu julgamento nesse processo, porque ele não está vinculado ao outro, apesar de que eu concordo com você que faria todo sentido ele estar, eu voto pelo provimento. Porque todos os documentos que estão nos autos me permitem ter essa decisão. Esse FONDARF recolhido com o código de IPI? Acho que sim, deixa eu dar uma olhada. Por outro lado, nós já tivemos... Eu vou te passar a palavra, tá, Oswaldo? Por outro lado, nós já tivemos julgamentos aqui, nesse colegiado, em que a gente determinou o sobrestamento do julgamento do processo de auto-infração por conta de prejudicialidade. O processo da compensação era prejudicial. A decisão que for tomada lá vai determinar o resultado que vai acontecer aqui. Não, até um dos meus, de 2 meses atrás, a gente decidiu por esse fato, mas porque era algo muito mais complexo e que dependia, de fato, de uma decisão primária. Eu entendo que, nesse caso, não precisa. Se vocês entenderem que essa é a decisão correta, eu não vou me opor, mas não me parece ser necessário. Deixa eu só olhar aqui o que o Carlos... Pior é que eu estou pegando aqui o processo que você colocou aqui no seu relatório, e põe no processo, ele está dando como a consulta não retornou registros. Ih, que estranho. Porque ele é de 2005, 2005 já era para ter, só se era físico e não... Enfim. Oswaldo, por favor, pode falar. 2005 é processo físico, ele pode não ter sido digitalizado. Será que ele acabou lá naquela época? Pode ter sido, foi uma possibilidade. Fala, Oswaldo. 2 pontos. Comprote está indicando que esse processo está Delegacia da Receita Federal Administrativo e Tributária em São Paulo. Blá, 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 blá. Está em linha da mente, está para julgar isso daqui, o pedido de restituição, tá? Esse é o ponto 1. Tá, o julgamento lá embaixo ainda, né? Por incrível que pareça. O ponto 2 é que, embora eu entenda a posição do conselheiro Ronaldo, e nós discutimos isso da outra vez, eu discordo. Acho que aqui o que nós discutimos é justamente a tipicidade da multa.
A fiscalização alega que houve uma compensação não declarada. O nosso serviço aqui não é meramente de carimbar, né? Não é cartulário, né? Concedeu não declarada, pimba, carimbei a multa. Não, aqui a gente tem que analisar os fatos, tal qual a Fernanda foi. Se no outro processo ele considerou a compensação não declarada, o que significa no outro processo? Significa que ele vai ter que pagar o débito que ele colocou lá. Lá só se discute créditos a compensar. Não se discute nem o débito, que o débito é considerado confessado. Agora, aqui nesse processo, aí sim, nós discutimos a tipicidade. Qual é a tipicidade que nós estamos discutindo aqui? Compensação não declarada. Esta compensação é não declarada? A Fernanda fez a análise, o conselho da Fernanda fez a análise, chegou à conclusão que não é o caso de compensação não declarada. Assim, se vocês quiserem sobrestar a prejudicialidade externa, beleza, mas a competência de julgar se a compensação é ou não declarada é aqui, não lá, senão a gente vira cartório. Não. E até a fundamentação, né? O problema, Oswaldo, É a fundamentação da multa. o problema é ter uma decisão lá, dizendo que a compensação deve ser considerada não declarada, e no processo aqui, a gente tem uma outra decisão. Eu estou procurando um artigo de ler, isso não está nem em N, não. Eu não estou achando aqui. Se alguém puder me ajudar, que determina que esses processos devem andar juntos. Eles não podem ser separados. Não, isso eu acho que tem no... Mas eles nunca andam, não tem obrigação. Se eu tenho obrigação, o pessoal do CARF e da Receita não estão cumprindo, porque eu nunca recebo esses processos juntos. Mas tem sim, o Carlos até levantou da outra vez, se não me engano, um artigo da 9.430. O Carlos levantou e falou assim, porque ninguém pede por isso, então a gente nunca reúne. Mas, de todo modo, para mim, você perguntou, qual é a consequência do outro... o problema no outro processo, o cara diz, considero a compensação não declarada. O auditor que foi julgado, a delegacia, e o conselheiro que julgou, considera a compensação não declarada. Qual é a consequência jurídica daquele processo? A consequência jurídica é que o crédito do contribuinte não existe, portanto, ele tem que pagar o débito. No processo de compensação e restituição, o que a gente julga é a lisura do crédito do contribuinte. Nem o débito a gente julga. Nem o débito, se o cara fala assim, não, mas eu não devia. O problema é seu, declarou. Agora, num processo de multa, a gente julga a multa. O fato de, no pedido de crédito, o auditor fiscal, o conselheiro do CARF considerar que não houve a compensação, é um indício de que ela é não declarada. É o início do processo. O fim do processo está aqui. E é o que a Fernanda fez. Senão, de novo, a gente vira carimbador. Conselheiro não declarada, pimba. Conselheiro não declarada, pimba. Na questão de... desculpa, vai, Fernanda. A questão... Olha, mesmo a fraude como muito gravada. Se não adianta o fiscal ter falado lá que teve fraude, se a gente não puder julgar se tem fraude ou não aqui. Não, aí eu acho que é diferente isso aí. Há um processo próprio para decidir sobre a compensação. E o resultado desse processo pode ser compensação não declarada. Ponto. Isso aí, ele segue um caminho. Não cabe em nenhum outro processo, muito menos nesse, só porque está vinculado com aquele, se rediscutir aquela questão. Porque senão nós vamos criar um tumulto processual e vai ficar sem solução. Porque uma autoridade competente para decidir a questão se foi ou não a compensação homologada, não homologada ou não declarada, vai ser atravessada por uma outra que tem que ver só o seguinte, aconteceu isso, é a mesma coisa que você, digamos aqui, mutatis mutandis, você pegar um crime que aconteceu e depois ter uma ação civil. Você não vai discutir o crime. Então, o que está acontecendo é a tipificação, é justamente se a compensação foi ou não declarada. Eu concordaria com a Fernanda se ele fosse o seguinte, olha, essa multa foi aplicada com base no inciso aqui que não corresponde. Mas não corresponde, foi isso que eu fiz. Oi? Mas foi isso que eu fiz. Mas não corresponde à hipótese do processo de compensação. Posição, mas o que eu estou vendo é o seguinte... É isso que ele está falando. O que estaria errado
seria, lá no outro processo, a maneira de considerar não declarado. Você está dizendo o seguinte, olha, aquilo que foi feito no processo não está correto. Sim. O que eu estou falando é o seguinte, nós aqui, respeitando a posição do Oswaldo, nós aqui não teríamos competência para atravessar naquele outro processo. Nós temos aqui que foi o processo que encerrou, que era não declarada? Sim. Então, aqui nós temos, foi não declarada. Cabe a multa? Poderia não caber a multa, por algum outro motivo. Só lembrando que na ação civil ex delicto também se discute uma série de outras coisas que não se... Por exemplo, direito penal. Eu estou botando que são dois processos distintos, né? A ação civil ex delicto, ela parte de uma conclusão que foi do juiz criminal, de houve um fato típico. Mas pode ser que exista, por exemplo, concorrência de culpas, e que no direito penal em nada importa, e que no direito civil importa, e vai diminuir o montante da indenização. Acho que, por exemplo, nós temos aqui um passe claríssimo, tá? Então não tem nem o que eu repetir, ficar aqui repetindo. O Ronaldo entende que o processo encerrou lá, eu entendo que não, e ponto, acabou. Presidente, eu estou levantada. Desculpa, é que eu estava em outra tela olhando outra coisa. Quem está falando levantada? Depois é o João, e daí depois eu acho que é o Ronaldo, que quer falar também. Só para ajudar o seguinte, que o Oswaldo citou aí que teria que andar junto, acho que o Lázaro também ficou, e o Carlos já tinha falado, eu acho que é no parágrafo 18 do próprio artigo 74, que ele fala dos processos andarem juntos, não é não? Tá, isso aí mesmo. No caso de apresentação de manifestação de conformidade contra a não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se o disposto no inciso 3 do artigo 151. Como é mesmo esse artigo? Porque suspensa não é outra coisa, né? Que eles não podem cobrar a multa antes de ter sido declarado, mas não o julgamento da multa fica sujeito a... Mas isso aí tem, com certeza, na instrução normativa, tem essa questão de eles serem anexados, esses dois processos. Bom, eu estou pronta para julgar. Eu não sei. E aí eu acho que se divergência, enfim, a gente pode... Alguém tem mais alguma colocação sobre a matéria? João? Só lembrando que, acredito que foi mês passado, ou julho, que eu tive uma situação muito parecida como essa, e eu acabei, posteriormente, ainda não recebi, mas para mim, o processo principal, outro, que ainda não veio, que não é o caso, não tem como se fazer isso neste. E também já tem toda a demonstração, como a conselheira relatora mencionou, que já está maduro para a votação. Agora, independentemente de a decisão aqui adentrar ou não, que eu entendo que não adentra, mas eu entendo que o que houve, conselheiro Ronaldo, e isso é uma questão de sistema procedimental e não processual, o que houve foi um fracionamento de procedimentos e processos. Acho eu que na origem deve ter uma unificação de sistemas, não só aqui no Conselho, mas eu digo como um todo. Mas se nós analisarmos fato gerador, contribuinte físico, e não fracionando de qual fiscalização, ou qual fiscal, ou qual ente, ou qual CARF, ou qual turma estão os processos, nós vamos verificar que há nexo de causalidade. Então, nós não podemos simplesmente, a meu ver, deixar de considerar o que aqui já foi posto, apenas para contribuir. Ok, João, muito obrigado. Todos já fizeram suas discussões, vamos entrar então em regime de votação. Eu vou iniciar tomando o voto do conselheiro Carlos Pantaroli. Estou dando uma olhadinha aqui no processo.
para ver justamente a natureza do pagamento. Tudo bem, então. Eu não encontrei um código o primeiro DARF está com um código que eu não consegui entender. É divulgativa. Os outros DARFs estão relacionados à questão da compensação, né? Que ele acabou pagando os débitos de PIS que ele queria compensar. Porque no despacho, no alto, ele só diz que é o débito não administrado, né? Mas ele não explica o porquê, né? Não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, eu imagino que esse pagamento tenha sido via PGFN porque ele queria cancelar A certidão positiva. a certidão positiva, porque ele precisava continuar operando regularmente. Agora, tudo isso leva a crer, só que assim, foi indevido. E quando a gente coloca lá, o que ele fala é que o débito... Mas restou comprovado esse indevido? Sim, a PGFN, isso no próprio relatório da DRJ, ele fala, a PGFN reconheceu que o pagamento era indevido, que a cobrança não deveria ter acontecido, e cancelou e deu direito a ressarcimento. E ela autorizou o ressarcimento. Eu acho, Carlos, que a discussão aqui está mais centrada, na verdade, na possibilidade de a gente dar uma decisão no processo de multa isolado por compensação indevida antes do julgamento do processo de compensação. Nem acredito que seja antes, eu acho que é talvez divergente, porque o processo não está parado lá e não foi digitalizado. Realmente já tem decisão lá. Quando a gente julga o nosso processo antes, a gente está correndo o risco, não é que já esteja divergente, mas qual é o risco divergente? A gente não sabe o resultado de lá ainda, né? Pelo que falaram, eu estou crendo que esse processo está findo, esse de 2005, senão ele já teria sido obrigatoriamente digitalizado, estaria no processo. Eu não sei, se alguém quiser dar uma conferida de novo. Conferir o comprovante. O processo foi digitalizado e não está findo. Era julgamento e foi para a equipe de operacionalização de crédito. Já indica aí que foi concedido o crédito. Agora, Oswaldo, confirma o número dele. Confirma pra gente o número dele, porque então pode ser que o número esteja errado aqui no voto da Fernanda, algum dígito. Pode ser. O de restituição é 13.886 50 2005-23. Esse existe, então o número do voto acho que está... eu vou ver, eu acho que eu botei 22. Vamos dar uma olhadinha no processo aqui nele, então. Desculpa, gente, se eu botei errado, vou arrumar. É interessante que no processo... não, tá aqui, abriu sim. Então eu botei 22 e a 23, é isso? Não, tô usando, é outra coisa, peraí. Não, no relatório da DRJ você copiou certo, Fernanda. Sim, tô vendo aqui. Se tem algum erro é no relatório lá da DRJ. Sim. Lá de Piura. Um pedido de restituição de IPI dívida ativa. No próprio pedido já diz, receita não administrada pela SRF. É um processo sem contencioso, pelo que eu estou vendo, hein?
Essa compensação é a compensação de 11 de setembro de 2001, Fernando? No final, ele desistiu da compensação, ele pagou e ele está pleiteando restituição. Ah, tá. Então, essa compensação que eles falam aqui é uma que já tinha sido feita antes, né? Foi feita, mas depois ele desistiu. E daí ele está pleiteando só restituição. Tanto que tu pode ver que tem vários, nos autos do nosso processo, tem todos os DARFs de PIS recolhido, que era o tributo que ele queria compensar inicialmente. O que ele informa é que o débito que foi inscrito em dívida ativa já havia sido quitado por compensação. Não é isso? Em 98. É isso, mas é porque daí isso foi a inscrição indevida. Essa é a primeira parte do problema, né? Ele teve uma inscrição indevida que foi para a PGFN. Aí ele foi para a PGFN, como ele precisava da regularidade fiscal e ele não conseguiu, no primeiro momento, cancelar, ele pagou e depois ele discutiu, e aí a PGFN concordou que tinha sido uma cobrança indevida e que, portanto, ele teria direito à restituição, né, à devolução desses valores, e cancelou essa dívida ativa. Aí, com base nessa declaração da PGFN, ele vem para a Receita e, por meio de PRDComp, tenta reaver esse pagamento que ele fez para conseguir a regularidade dos títulos, que não seria devido, porque ele acabou pagando 2 vezes o IPI. IPI, juros e multa. Tem um despacho aqui da PFN deferindo. Na verdade, a Receita aqui no processo não quis se manifestar porque não era um débito administrado por ela, encaminhou a PFN lá em São Paulo. A PFN aqui, nesse processo, fez um despacho deferindo a restituição de R$ 12.935. Então, ou seja, é isso que eu tô falando, tipo, não essa questão dos autos dos fatos não é controverso, os fatos, eles são pacíficos. Aí, então, teve compensação de ofício, Carlos. Aí houve uma compensação de ofício depois, né? Eu tô vendo essa parte aqui. Então, esse processo aqui, pelo que estou vendo, não teve contencioso. Foi deferida a restituição pelo procurador. Eu acho que vocês estão vendo já o que é posterior ao lançamento da multa. Essa compensação de ofício foi de 30 de março de 2010. Esse processo aqui é de 2006. Olha, me diz uma coisa aqui, que talvez a gente resolva por outro caminho. Qual foi a base legal para aplicação da multa? Pelo que eu estou vendo aqui nesse voto, foi aquilo que eu falei, foi tributo não administrado pela Receita Federal. Não, tudo bem. Esse tributo não administrado pela Receita Federal não foi a base legal para a aplicação da multa. Isso foi a base legal para considerar a compensação não declarada. A base legal para a multa pode ser o parágrafo 18, por exemplo, que ele cita aqui, o artigo 18, que ele diz assim, ele diz lá no auto de infração, eu nem estou vendo o auto completo aqui, mas eu estou vendo aqui um razoável que eu acho que é do auto. Em razão das compensações consideradas indevidas pelo despacho decisório, ao utilizar esses créditos, a empresa ficou sujeita ao lançamento da multa isolada prevista no artigo 18, parágrafo 4 da Lei 10.833. Então, pelo que eu estou vendo, no artigo 18, ele diz, o lançamento de ofício limitar-se-á, quer dizer, nem deveria ser essa base legal, né? Mas não sei se ele faz uma combinação. Não, mas é isso. Aqui ele está botando um limite. Plano de ofício limitar-se à imposição de multa isolada em razão de não homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Aí eu pergunto, tem falsidade comprovada aí? Não, mas é que o problema é isso, é que assim, ó, se você for lá no artigo 74, ele fala
em falsidade, ou, e aí depois, a remissão que ele faz nesses outros casos também se aplicará a multa isolada nos casos em que, e aí ele cita A, B, C, D, tá até colocado no meu voto isso. No artigo 18. Olha, desculpa, no 34 da IN, ó. Sujeito pacífico apurar, nananana. É porque essa multa isolada aí, Fernanda, ela teve muitas alterações. Sim. Então, tudo começou lá nesse artigo 90 que ele cita aí, da MP, né? Mas depois ele foi alterando, que a minha dúvida é o seguinte, que pode ter havido aqui a aplicação de uma base legal que mais tarde foi revogada e agora poderia se aplicar aqui uma retroatividade benigna. Não, eu acho que não é o caso, mas até posso dar uma olhada novamente. Tá, eu até... Porque o auto de infração está aqui completo, eu digo auto mesmo. Ronaldo, oi. Deixa eu ler aqui para você. Ó, a base legal da multa é o artigo 18, parágrafo 4º da 10833 de 2003, com a redação dada pelo 25 da 11051 2004, 117 da 11196 2005 e artigo 18 da Lei 11.488 de 2007. Ah, tá. Essas são as alterações, né? Esses Isso. De 2007 é a última. Lá do parágrafo 4º. 18, parágrafo 4º da 10833. Certo. Então vamos ver. Certamente exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado. Agora nós estamos aqui, na verdade, com 3 processos, né? Não são 2, como a gente está pensando. Porque esse que a Fernanda colocou no relatório dela, ele realmente existe, o número está certinho lá. Certo. Esse que a gente está analisando aqui é um outro. É o 000006 2005-23. Isso, é porque esse é de restituição, Lázaro. Porque o processo de compensação acabou pagando. É isso. Ah, então, se ele pagou, ele não reconheceu que a declaração foi não devida, realmente foi não declarada, né? Não há um reconhecimento? Não. Não, porque ele continua discutindo o crédito, entendeu? Ele mudou a forma de requerer. Eu acho que a multa... Assinada aqui pelo advogado da Rome. Por outro lado, no processo final de 2005-22, a requerente postulava a compensação do débito ali relacionado com os créditos que possui e vindica no presente pedido de restituição, sendo proferida a decisão no sentido da não declaração da compensação pretendida e, por decorrência, é lógico, a subsistência do débito tributário, que se pretendia extinguir mediante compensação. Dessa forma, tendo a requerente quitado o débito relacionado no processo 2005-22, ainda resta pendente de análise o deferimento deste presente pedido de restituição, motivo pelo qual é o prosseguimento. Aí depois... Começa com a compensação, né? A compensação, ela decorre depois de pedido de restituição. Pode ser que ao mesmo tempo, mas ele não é a origem. Oswaldo quer falar, presidente. Fala, Oswaldo. Eu acho que para quem adota a posição que o Ronaldo defende, o processo de restituição meio que pouco importa. Ou se a compensação foi considerada não declarada e o contribuinte pagou, então ali significa que há uma preclusão administrativa da matéria. Pouco importa se ele está discutindo a restituição ou não em outro processo. Até porque não foi a restituição que foi considerada não declarada. Foi a compensação que foi considerada não declarada. Então, acho que a discussão, não sei se ela é tão relevante assim. Agora, de novo, né, para mim, pouco importa também a compensação, mas por outros motivos. O motivo que a gente aqui está discutindo, se ela é não declarada ou não, e se ela tem respaldo legal para ser considerada não declarada, e a gente descobriu que não. Tá? Pessoal, já tem bastante tempo, a gente já passou de 20 minutos aqui nessa discussão. Aí eu sugiro o seguinte: ou o pedido de vistas,
ou entrar em regime de votação agora. Você precisa de mais um tempo, Carlos? Quer pedir vista? A divergência, nesse caso, uma possível divergência seria resolução para se verificar, para se aguardar o resultado do outro processo, correto? Ou para que se anexe a esse processo o resultado, decisão sobre o processo de compensação. Se já tiver decidido, e veja que o processo, na verdade, que a gente não está localizando no processo, que o Oswaldo coloca no Comprote, ele existe, é o número certinho que o Fernando botou, não tem erro. O que a gente está olhando agora é um terceiro processo. Então, por que no final 2005-22 e não no final 2005-23? O que é que aconteceu em 2005-22? Então, o que a gente pode fazer é pedir uma resolução, na verdade, não é sobre testamento, é pedir para que a entidade de origem colacione aos autos quando houver a decisão referente àquele processo. Se já tem a decisão, eles vão colocar e mandar para a gente. Se não tiver, vai ficar sobrestado automaticamente. Fernanda, pode falar. Não, é só porque a gente sabe o que aconteceu com esse processo. Ele perdeu o objeto porque ele pagou os débitos que ele tinha de PIS, ele juntou nos nossos autos todos os DARFs com comprovação de recolhimento. Então, assim, ele pagou. Ele desistiu de discutir compensação e passou a discutir restituição. A gente sabe o resultado. Eu acho que é meio inócuo esse tipo de resolução, né? Mas nesse caso, então, ele aqueceu que a compensação foi considerada não declarada. Exato. Ele não quis discutir, minha compensação não se enquadra nessa situação de não declarada e eu quero prosseguir com ela. Ele disse, não vou discutir e eu pago. O pagamento acaba havendo é contraditório, né? O venire contra facto próprio, né? Não, mas aqui de novo é aquela questão. Eu entendo que eu preciso avaliar a questão para entender se a multa é cabível ou não. E eu entendo que a multa é um absurdo. Você entende que você pode decidir o processo da multa separadamente do da compensação. Não, eu tanto entendo que o CARF me manda todo mês uma série de multas isoladas para eu julgar sem estar vinculado aos processos originais. Então o CARF também entende que eu posso. Tá. Carlos, como estamos? Mas o CARF, na verdade, é algum setor administrativo, o COJU, o COJOL, o JOL, eu não sei qual setor, que faz essas triagens e manda os processos que, de repente, vem com problema assim, de mandar anexados os processos, desde a base, desde a da Receita. E, quer dizer, é um setor administrativo que a gente nem sabe quem é que está decidindo. E, quer dizer, nós não podemos achar que, porque o processo está vindo... Ele pode se sobrepor às leis, né? Que nós... Pessoal, olha só, não dá mais para a gente permitir a palavra de mais ninguém, tá? Não tem como mais eu conceder a palavra a mais ninguém. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... na vista de mesa, o conselheiro Carlos, ele dá uma analisada até o final da manhã. Eu voto pela divergência, para juntar o resultado do processo. Então tudo bem. Então já temos uma divergência aberta, conselheiro Carlos, com proposta de diligência para que se anexe o resultado se a compensação foi efetivamente considerada como não declarada. Conselheiro Oswaldo, como vota? Com a relatora. Luiz Felipe? Presidente, eu sou da prudência, eu sou acho que divergência pela resolução. Ok. Conselheira Fernanda é a relatora. Conselheiro Ronaldo? Eu fico com a divergência, presidente. Obrigado. Conselheiro João Paulo? Com a relatora, presidente. Doutor Leonardo? Eu vou com a divergência. Eu também vou com a divergência. Então, ficou 5-3, né? Vai ser resolução. Temos que ver agora, lembrando que o processo continua com a relatoria da conselheira Fernanda, será apenas designado um redator para elaborar o voto vencedor em relação à diligência.
pela nossa sequência de votos vencedor de redatores, né, todo mundo já tinha pegado um voto vencedor para fazer. O último é o João Paulo. João Paulo, você também estava com algum? Mas o João Paulo foi vencido, ele não pode, né? Carlos, você pode fazer essa resolução? Ok. Então, designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Carlos Pantaroli resolve os mesmos colegiados, por maioria de votos, em converter o julgamento em diligência. O próximo voto vencedor, se quiser, é o sorteio, viu, Lázaro? Não, você vai sortear aí, né? O sorteio presencial já é suspeito. Tá bom, Leonardo. Vamos lá, pessoal. Então, superado esse aqui, próximo item da pauta é Construtora Tomás. Continuamos com a doutora Fernanda. Ele é um processo paradigma para os repetitivos dos itens da pauta, número 67 até 76, com a palavra relatora. Bom, aqui são embargos de declaração contra um acórdão meu, né, da nossa turma, de julho de 2019, em que nós julgamos improcedente o recurso voluntário por carência probatória. E aí, basicamente, o que ele afirma é que ele pega um trecho do meu voto em que eu falo que a mera planilha não seria suficiente, e ele tenta argumentar de que não, que ele não apresentou só a planilha, que ele apresentou livros, razão, analíticos do período, e também declaração da IPJ, que seriam documentos que seriam suficientes para a constatação do crédito. É basicamente isso. Então, ele quer que seja sanado vício, que ele chama aqui de erro material, mas que seria, teoricamente, aqui uma omissão minha, né, de não ter avaliado, segundo ele, essas questões dos autos. Então, eu vou para o voto. Avaliando as alegações de erro material trazida pela embargante, verificando que nas folhas 87 a 96 dos autos, deve-se reconhecer que, de fato, foram juntados documentos contábeis e fiscais. Todavia, entendo que isso não é suficiente para reconhecer o direito pleiteado. Isto porque, diferentemente do que alega a recorrente seu recurso, a inconstitucionalidade declarada pelo STF quanto ao alargamento da base de cálculo de PIS/COFINS não exclui taxativamente receitas financeiras e de aluguel. O entendimento pacificado e que deve ser obrigatoriamente seguido por este Conselho é que receitas não relacionadas ao objeto social e às atividades exercidas pela empresa não podem ser incluídas na base de cálculo do PIS da COFINS. Sei que essa frase vai ser polêmica para alguns, mas basicamente é a questão de que outras receitas, né? Assim, para a exclusão de outras receitas, além da demonstração contábil fiscal dos valores supostamente recolhidos a maior, cabe a pleiteante demonstrar que as receitas em questão não se relacionam ao seu objeto social e, portanto, não constituem receitas tributáveis. Com função dos autos, verifica-se que a recorrente não discorre em nenhum momento sobre as receitas que compõem seu faturamento e ou justifica o motivo pelo qual os valores pleiteados devem ser entendidos como outras receitas, para fins de exclusão da base de cálculo do PIS da COFINS, o que, por si só, já impede a análise do caso concreto. Pelo contrário, além da ausência de explicações satisfatórias sobre o crédito pleiteado, a mera análise do contrato social da recorrente permite verificar que parte da receita sob análise, aluguéis, faz parte das atividades do seu objeto social, senão vejamos. E aí ele é uma construtora, incorporadora, se ocupa de compra e venda de imóveis e locação. Ademais, não resta claro se as demais receitas, né, que seriam as financeiras, que a recorrente pretende excluir da base de cálculo do PIS da COFINS, estão ou não relacionadas às suas atividades, uma vez que, por ser incorporadora, locadora e vendedora de imóveis, tem certas receitas financeiras relacionadas às atividades empresariais. Assim, a ausência de esclarecimentos e explicações detalhadas sobre a natureza de tais receitas impede a apreciação por este Conselho do pedido de restituição por ausência de certeza e liquidez nos termos do artigo 170 do CTN. Assim, entendo que o acórdão recorrido foi acertado, visto que o ônus probatório quanto à demonstração da origem das receitas em questão e motivação quanto à sua origem para fins de exclusão da base de cálculo não foi devidamente realizado.
Assim, diante do não atendimento dos requisitos de certeza e liquidez contidos no artigo 170 do CTN, não é possível reconhecer o crédito pleiteado. Isto posto, voto por não acolher os embargos de declaração. É como voto. Ele não trata em nenhum momento de atividade, do que seriam as receitas tributáveis e por quê, e o que estaria fora. Ele só junta uma folha de um livro, que ele sublinha algumas linhas que ele quer ver reconhecidas, que mal dá para entender, porque também é um livro bem antigo, físico, e tem uma planilha, mas ele nem explica o que seriam essas receitas financeiras. Então, está tudo dentro de abreviações e códigos. Vou pedir visto, presidente. Só um minuto, por favor, Oswaldo. Antes disso, Fernanda, não teve embargos, os embargos de admissibilidade entenderam que houve o erro material, né? Não, quem tem... apresentado embargo de declaração. Sim, eles foram... a presidência da turma entendeu que eles deveriam ser recebidos. Eu já não sei se eu concordo com isso. Mas eu acho que como isso é uma decisão que já foi feita pelo presidente anterior, eu acho que a gente não pode retornar em cima dela. Pode. É apenas um despacho de admissibilidade, a gente pode aqui na turma negar a decisão do despacho. Não há problema nenhum em relação a isso. Eu acho que acontece o seguinte, ele pega um trecho do voto para justificar a minha decisão, mas a minha decisão foi carência probatória. Ele pegou uma argumentação minha. De fato, o que ele está colocando como fundamento não foi de fato fundamento. Ele tá, de alguma maneira, ele está tentando rediscutir o valor probatório do que ele trouxe, né? É por isso que eu acho que aqui esse pago de declaração dele está muito mais para uma tentativa de rediscutir força probatória dos documentos que ele apresentou do que para erro material. Isso aqui não é erro material. Erro material é um erro de conta, você fazer remissão, número de processo diferente. E aqui eu não estou vendo nada disso. Eu estou vendo aqui, você fez a apreciação no outro processo, ou seria um embargo de repente por omissão. Se você dissesse, nada foi apresentado. Eu entendi como uma omissão, porque de fato não tem erro material. Eu apreciei dentro de uma lógica de omissão. Tá, mas você viu, quando você julgou o processo, que tinha esses livros e essas razões analíticas. Sim. Então eles foram apreciados. Então não é omissão. Então, a meu princípio aqui, eu abriria uma divergência para não acolher. Há uma outra coisa aqui, Fernanda. Essa sua decisão aqui, no caso, é um formalismo, mas vai fazer diferença, porque como esse despacho de admissibilidade de embargos, ele é provisório, ele é precário, então aqui a gente tem que, na redação, você teria que colocar o acolher ou não. Primeiro você vai acolher ou não se você constatar que realmente houve erro material, houve omissão, algo assim. Aí depois você vai dizer se você dá provimento ou não. No caso aqui, pelo que você escreveu, seria acolher os embargos de declaração para negar-lhes provimento. Mas a minha divergência é no sentido de manter, como você colocou aqui, para não acolher os embargos por inexistência de erro material e está havendo apenas uma mera rediscussão da força probatória dos documentos juntados. O conselheiro Leonardo pediu a palavra. Eu não sei o que motivou o pedido de vista do Oswaldo, se foi a admissibilidade ou não. Mas a admissibilidade aqui a gente pode rever sim. É que, olhando por cima, aqui sem abrir o processo, só com base no relatório, ou a gente admitiria, né, que seria a primeira fase, esses embargos em virtude de omissão, então como declaratórios, ou em virtude de erro material, o que seria embargo inominado. Agora, aqui a omissão, quanto à falta de apreciação de documentos, não existe. Omissão é quanto à falta de apreciação de razões. Então... Não tem razão, porque ele nem discute isso na peça. Então, eu acredito que seja um caso de não admitir, revendo o despacho de admissibilidade de despacho monocrático. Não sei se seria o caso de rever questão de fundo, mas de qualquer forma tem um pedido de vista do conselheiro Oswaldo. Se for para não receber os embargos de declaração, eu acompanho.
Se for entrar no mérito, eu vou pedir vista. Eu discordo da tese da Fernanda. Não, na verdade, eu acho que eu posso ajustar para não admissão, porque, de fato, não tem erro material a ser analisado. Bom, pessoal, vamos entrar em regime de votação. A conselheira Fernanda alterou o voto dela. Ela entende que não é caso de acolher ou de não admitir os embargos, porque, ao contrário do que consta no despacho de admissibilidade, há o entendimento de que não houve erro material no julgamento. Então, eu já antecipo que eu me filio à tese da doutora Fernanda e passo a palavra ao conselheiro Carlos Pataroni para iniciar a votação. Acompanha a relatora. Doutor Oswaldo. Com a relatora, pela não admissibilidade. Doutor Luiz Felipe. Acompanha, presidente. Conselheiro Ronaldo. Acompanha a relatora, senhor presidente. Conselheiro João Paulo. Eu acompanho, presidente, apenas fazendo uma ressalva, como isso vai ficar registrado, que este conselho, inclusive, já vem admitindo essa turma que tragam provas, inclusive no recurso voluntário, ou seja, é uma extensão dessa busca da verdade material, mas também nós não podemos extrapolar isso quando do recurso voluntário apresentado, não trazer e buscar em uma sede ainda superior ou posterior essa demonstração, apenas para deixar isso destacado, que ninguém aqui está inadmitindo provas, mas sim está voltado ao que rege as regras processuais em relação a protocolo e tramitação de recurso. Obrigado, doutor João Paulo. Conselheiro Leonardo. Eu acompanho. Ok, então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração. Não acolher, não admitir, Leonardo, faz alguma diferença? Admitir. Acolher seria o provimento do mérito. Seria provimento, né? É mesmo acolher seria a coisa de provimento. Ah, tá. Para ser bem chatinho, acho que é. Ele deu uma dica errada de como consertar. Ok. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não admitir os embargos. Esse resultado vai valer para os processos repetitivos, que eu já citei, e o próximo item será o 77 da pauta. A conselheira Fernanda até, já ficou até de me lembrar, né, mas já lembrei aqui, que esse item ele foi julgado no dia de ontem, consta da gravação da sessão de ontem. Foi manhã ou tarde, Fernanda? Tarde, não foi? Consta na gravação do dia 17 de novembro, período da tarde, e a decisão do processo que era semelhante a este, estão separados apenas por um erro de formatação aqui de pauta, mas o resultado ficou: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso. Agora, o próximo item da pauta é o item 78, relatoria do conselheiro Leonardo Branco, recorrente cooperativa Vinícola Aurora. Passo a palavra ao relator. Pois não, presidente. Presidente, como a gente está nesse regime de pandemia, de sessão virtual, etc., tem sido distribuído muito processo de decomp para a gente analisar. E é comum a gente começar a ler o relatório, tentar resumir o relatório, mas eu vou tentar adotar aqui, até por celeridade, eu acho que é o que importa para a decisão, duas coisas. Primeiro, uma premissa de que a gente consegue superar o erro de DCTF e ir atrás da verdade material, etc. Dentro disso, estaria uma questão sobre momento de apresentação de prova. Apresentou a impugnação? Tranquilo. Aí apresentou depois, a gente pode aqui começar a conversar quando que pode apresentar ou não. Mas, sobretudo, né, o que apresentou, o que a gente vai conhecer, o que a gente não vai conhecer. Então, se vocês me permitirem, né, quando for questão a respeito de decomp, retificação, etc., eu vou simplesmente ignorar essa primeira parte, porque todo mundo já concorda em superar o erro de DCTF, e falar o que se apresentou e o que não se apresentou. Agora, é interessante a gente ter também um critério. Eu mandei aqui no grupo de WhatsApp da turma a esquematização. Então, por exemplo, nós temos um caso aqui de um contribuinte que está sob minha relatoria, que a gente vai julgar logo depois,
que ele apresentou DCTF, DACOM, retificadora, notas fiscais, razão contábil e planilha de apuração de crédito PIS e COFINS. Então eu acredito que nesses casos a posição da turma seja resolução para baixar em diligência para conferir se existe crédito insuficiente para extinguir o débito. Agora, nos demais casos, onde não foi apresentado esse montante probatório, aí o meu encaminhamento vai ser no sentido da carência probatória. Bom, dito isso, tá? Só para dizer que, como tem muitos casos, e eu vi que na próxima pauta, a pauta de dezembro, eu vou ter vários casos de decomp, eu só quis apresentar isso já que agora a gente está com uma composição da turma só falta um titular, né? E quando chegar o próximo titular a gente avisa também, para facilitar o julgamento. E aí, tem um caso aqui, que é o da Cooperativa Vinícola Aurora, que é esse aqui referente ao processo, número da pauta, número 78. Esse caso é o seguinte, é um contribuinte que tem diversos processos que estão espalhados ao longo da pauta. Eu sei que não foi o presidente Lázaro que montou essa pauta, mas seria interessante, nos próximos, a gente agrupar os mesmos contribuintes. Ainda que agrupasse, nós temos matérias diferentes aqui sendo tratadas nesses processos, que não daria para juntar no lote repetitivo. Eu coloquei também no grupo de WhatsApp as 3 matérias principais, mais outras matérias diversas. Então, eu sugiro a gente ler o processo número 78 da pauta, porque ele traz 3 questões. Ele traz questão sobre isenção, que não se equipara à redução de base de cálculo, a gente está falando aqui de PIS e COFINS. Em segundo lugar, a exportação indireta, ou seja, venda com finalidade de exportação. E em terceiro lugar, a questão de ato cooperativo. E aí eu já coloquei também um encaminhamento, qual que seria para cada uma dessas matérias. Existem outros processos que não vão tratar disso. Destas 3 matérias concomitantemente, nós temos os processos números 79 e 91 da nossa pauta. O processo número 90 da pauta trata de um tema apenas, que seria a venda com finalidade de exportação. E os processos 79, 80, 92 e 93, apenas sobre redução de base de cálculo. Aí, do mesmo contribuinte, nós temos os processos 81, 94, 149 e 150. Cada um desses processos trata de uma matéria diferente. Então, minha sugestão é ler o processo número 78, o resultado dele vai se estender para o processo número 91, e o que a gente decidir aqui vai impactar os processos 90, 79, 80, 92 e 93. Tranquilo? Eu acho que fica mais fácil, né? Então, vamos começar pelo 78 que está aqui. Vou abrir na minha pasta. Então eu vou até poupar a leitura, porque a gente já discutiu bastante esses temas, então eu vou direto ao ponto, se me permitirem, já que não tem sustentação oral. Vamos lá, são recursos voluntários diversos, né, em face de acórdão proferido pela DRJ, que julgou, nesse caso, improcedente a impugnação, manifestação de inconformidade contra despacho decisório, quem definiu ressarcimento de COFINS, retificador e incidência não cumulativa a mercado interno, segundo trimestre de 2009, no valor de tanto, conforme pede computão, e aí ele apresenta documentos, etc. Se me permitirem, presidente, eu vou direto ao voto, porque a matéria é eminentemente de direito nesse caso aqui. Então, o recurso ele é tempestivo, é apresentado ao procurador constituído, conheço. Em relação ao primeiro ponto, equiparação entre redução de base de cálculo e isenção. Que pese em conformismo da recorrente, não há reparo a serem feitos na decisão de peso. O pedido de ressarcimento da contribuição não cumulativa sob análise está vinculado à receita não tributada no mercado interno e tem fundamento o artigo 17 da 1133 de 2004 e o 16 da 11116 de 2005. Faço a transcrição. Dessa forma, interessa ao pedido de ressarcimento sob tal fundamento somente os créditos vinculados à receita no mercado interno e de vendas efetuados com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição, devendo ser desconsiderados créditos vinculados a receitas tributadas, que podem apenas ser deduzidos das contribuições a pagar por período, eis que não existe previsão legal de ressarcimento por esses últimos. O contribuinte pretende, com base na doutrina e decisão da STF e STJ, enquadrar como isenção
redução da base de cálculo que ele contemplou, para invocar a possibilidade de ressarcimento dos créditos que apurou na sistemática não cumulativa. Nesse sentido, a jurisprudência do CARF, a decisão recorrida também. Assim, imperativa, neste caso, no entendimento, a confirmação da decisão recorrida, devendo, neste particular, ser refutado o recurso voluntário. Não sei se o presidente quer destacar a votação deste caso. Como já adiantado, eu só vou dar provimento para o ato cooperativo. A princípio não, Leonardo, por enquanto acho que não há nenhuma discordância, ninguém levantou a mão, então pode continuar com a leitura. Perfeito. E também para venda indireta, né? Bom, segundo ponto, então. Merece acolhida o recurso no que diz respeito à exportação indireta. Entendo que se aplica a matéria decidido na ADI, com decisão com caráter transubjetivo, 4735, faço a transcrição. A Corte produziu a seguinte tese de repercussão geral, é o tema 674. A norma imunizante contida no inciso 1, parágrafo 2º do artigo 149, alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação, caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. O que é fato controverso aqui, a questão foi de direito, que acabou baseando o não acolhimento no despacho decisório. A imunidade prevista no dispositivo estabelece que as contribuições sociais de intervenção não incidem sobre receitas decorrentes de importação. O ministro Alexandre de Moraes destacou que a intenção do legislador constituinte foi desonerar a carga tributária sobre transações comerciais que envolvam a venda para o exterior. Tributar toda a cadeia interna tornaria o produto brasileiro mais caro e menos competitivo no exterior. Nesses termos, entendo que aqui eu, num primeiro momento, eu acolhi carência probatória, mas eu revi, então, só deixa eu arrumar aqui para não esquecer. Eu dou provimento nesse particular para o recurso voluntário. Pronto. E o terceiro ponto. No que concerne a alegação de ato cooperativo, entendo que mereça acolhida esta alegação. O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou sobre a questão no recurso extraordinário 598-085, com trânsito em julgado. E também, em relação ao PIS, no recurso extraordinário 599-362, com acórdão transitado em julgado em 2016. O STJ, por sua vez, também decidiu o tema em regime de repetitivo, com trânsito em julgado em 2016. Nesse sentido, o acórdão 3401007464, de relatoria do conselheiro Lázaro, faço a transcrição também. Então, presidente, antes exposto, eu voto por conhecer e dar parcial provimento para o recurso voluntário quanto a duas matérias. Em primeiro lugar, a exportação indireta, conheço e dou provimento, venda com finalidade de exportação, e em segundo lugar, com relação ao ato cooperativo nos termos desse precedente dessa mesma turma que eu cito. Não dou provimento quanto à equiparação de isenção e redução da base de cálculo. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Leonardo. Alguém diverge? Ok. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso. Doutor Leonardo, eu só pediria, nesse finalzinho, você poderia fazer um arremate sobre para que você está dando provimento? Para que é que o parcial provimento? Fica mais claro também no dispositivo. Fica mais claro também, até para me facilita na hora de fazer o acordo. Nos termos que eu coloquei aqui no grupo de WhatsApp para facilitar a anotação, mas vou... ótimo. Perfeito. Pode prosseguir com os demais itens da pauta. Ok, então esse resultado também se aplica necessariamente para o processo da pauta número 91, que trata exatamente dos mesmos temas. Nós julgamos também, com base nesses argumentos, o item 90, venda com finalidade de exportação. É o único tema em discussão. E aí nós julgamos também, para conhecer e negar provimento por sua vez, os itens 79, 80, 92 e 93, redução de base de cálculo.
Eu tenho aqui agora, presidente, outros processos, os processos 81, 94, que são sobre compensação. Então, se vocês me permitirem, eu vou para o 81. Eu só queria pedir para repetir a decisão do item 78 da pauta, ele se estende para os processos dos itens número... O item número 91. 91 apenas. Exato. Ótimo, obrigado. Está no grupo de WhatsApp, então, venda com finalidade de exportação, conhece e dá provimento para o item 90. E conhece e nega provimento para os itens 79, 80, 92 e 93. Por decorrência lógica do nosso julgamento. Eu sugeriria, presidente, a gente ir para o item 81 agora, que trata de outra matéria. Tudo bem. Ok, vamos lá então. Então, item 81. Também no mesmo contribuinte, Cooperativa Vinícola Aurora. Abrindo aqui. Bom, esse aqui é um caso de multa isolada. É um recurso de ofício, né? É um recurso de ofício em que a delegacia decidiu por unanimidade de votos. Qual é o item, Leonardo? Pois não. É o item 91? 81. 81, tá. Ele está aqui na minha pasta como 81. É o final 28, Cooperativa Vinícola Aurora Limitada. É um recurso de ofício em que houve julgamento por unanimidade de votos para acolhimento da impugnação contra lançamento de multa isolada no valor de R$1 milhão, decorrente de indeferimento de pedido de ressarcimento de perda-comp. Faço a transcrição aqui da ementa que eu adoto também como minha ementa. Então, aplicou-se aqui uma retroatividade benigna em virtude de superveniência de dispositivo legal que deixou de definir como infração hipótese descrita no lançamento. Agora, a questão aqui, como eu coloquei no grupo de WhatsApp da turma, é de não conhecimento. E é não conhecimento porque o recurso de ofício ele não supera limite de alçada de 2.500.000. E aqui eu aplico a súmula CARF número 103, que para fim de cognição de recurso de ofício a gente aplica o limite vigente na data da apreciação em segunda instância. Ou seja, 2.500.000, logo eu voto por não conhecer o recurso de ofício. Alguém diverge? Só uma dúvida. Esse limite de alçada, só um esclarecimento mesmo. Claro, pode fazer, Ronaldo. Ele é composto por multa e principal, e nesse caso não tem multa, né? Essa é a multa, né? A multa isolada. Ah, é só multa isolada? Isolada, Eu sugeriria a gente ir para o item 94, que é do mesmo contribuinte, para fechar o bloco de hoje, que eu acredito que 149 e 150 não sejam de hoje, não estou certo disso. Mas se quiser também adiantar, a gente pode adiantar e eu rememoro depois. Presidente, posso fazer um comentário só antes da gente mudar de processo? Eu só acho que assim, aqui eu concordo, eu votei junto com a questão do limite de alçada, mas novamente, a gente está verificando o processo de multa isolada como um processo independente, né, e não vinculado a um principal. Então, só para a gente cuidar com os critérios que a gente está adotando de forma geral, né? Mas aqui eu não acho que tem a ver com aquele caso. Não, mas no sentido de você poder julgar ou não poder julgar separadamente, entendeu? Não em termos de conteúdo, mas em termos de conhecimento e análise. Aqui seria algo que daria para julgar, porque é retroatividade benigna, teve superveniência de lei benéfica, né? Então... Não, mas aí, Léo, aí você vai para a matéria, o que eu estou dizendo é isso, antes de analisar a matéria, você entender se você pode analisar um processo de multa isolada sem o processo principal, independentemente da razão. A análise deve ser se há ou não prejudicialidade. Não se... É o que eu acho.
É o critério que eu adoto, mas é que aqui na turma foi levantado outra bandeira, só por isso, pra gente ficar com o nosso posicionamento. O processo número agora 94. Também do mesmo contribuinte. Processo 94, eu também coloquei no grupo de WhatsApp o resultado que eu proponho. É um recurso voluntário em que se decidiu por unanimidade de votos julgar improcedente a manifestação de conformidade, apresentada em virtude de despacho decisório, proveniente de pedido de restituição com crédito proveniente de decisão judicial transitada em julgado. Eu vou para o voto, presidente, então. Neste caso aqui, a manifestante alega que o débito deveria ter sido lançado de ofício, no entanto, de acordo com o artigo 74 da 9430, a DECOMP constitui confissão de dívida a partir deste momento, mera apresentação de DECOMP, deixa eu ver para onde, aqui acho que é o mais importante. Alega que o motivo da homologação parcial da compensação seria a não aplicação do indébito dos índices de correção monetária estipulados na sentença de juros previsto no parágrafo 4º do artigo 39 da Lei 9.250. No entanto, de acordo com os autos, o valor do crédito deferido equivale exatamente ao requerido pela contribuinte. Então, de acordo com o documento de folhas tais, o valor solicitado atualizado na transmissão da DECOMP foi de R$ 482.698,05. Mesmo valor considerado pela fiscalização em seus cálculos, como se pode constatar no documento de folha 262. De acordo com os documentos de folhas, a DRF partiu do valor do crédito deferido e compensou com débitos indicados pela contribuinte, sendo que para o débito de IPI, referente a maio de 2009, permaneceu o saldo devedor no valor de R$ 87.573,47. Dessa forma, o motivo da homologação parcial não foi a atualização do crédito, como alega a contribuinte, também recurso voluntário, mas sim a insuficiência do crédito postulado deferido para compensar integralmente todos os débitos indicados pela requerente. Argumento também a manifestante que não teria sido esclarecido o motivo da homologação parcial, o que caracterizaria cerceamento de direito de defesa. Mas, de acordo com os documentos de folha 290 e 291, a contribuinte foi cientificada do despacho decisório da carta de cobrança dos extratos de compensação. Né? Não procede a alegação de falta de motivação ou preterição do direito de defesa. Por isso eu confirmo a decisão recorrida, presidente, eu conheço e nego provimento do recurso voluntário apresentado. Obrigado, doutor Leonardo. Alguém diverge? Qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso? Doutor Leonardo, finalizou o vinícola oral, tem mais algum? Presidente, tem mais dois, que são os itens 149 e 150, mas eu não estou com a pauta aberta aqui, mas eu acredito que não seja do dia de hoje. Se quiser adiantar, são assuntos diferentes, né? Mas todos a respeito de DECOMP. São DECOMPs diferentes, que não tem nada a ver com esses processos que nós julgamos. Se quiser também deixar para depois, tanto faz. A conselheira Fernanda já alertou aqui que esses processos não são de hoje. Está no 149, mais no final. Nós vamos seguir então, Leonardo, e a gente retoma eles. Mas é outra matéria, né? Não tem... outra matéria. É compensação, né? Um é aplicação de súmula e o outro é carência probatória também de DECOMP. Mas é bem rápido também, se quiser deixar para depois. Tá, vamos seguindo então aqui. Obrigado. Né? Hospicare, né? Hospicare, perfeito. São alguns processos. Não, dois só. São três. São os itens 82 e 96, são idênticos à matéria. E 83 é um pouquinho diferente. Tem o 96, né? Caramba. Tá. Os processos já estão na caixa, né? Na pasta T. Tá, vamos começar com o 82, né? Item 82, não é isso? O 82 que vale também para o 96. Ok. Bom, esse daqui também é um caso de improcedência de manifestação de inconformidade.
contra despacho decisório eletrônico. Então, Decomp, com o objetivo de compensar débito com crédito de COFINS, no valor de R$ 493. Esse é o valor que nós estamos julgando. Então, eu vou direto ao voto, se for possível. Então, verifica-se que a divergência cinge-se a possibilidade de aproveitamento de crédito quando da retificação de obrigação acessória, DCTF ou DACOM, que ocorre após a ciência do despacho decisório. A turma já se manifestou pela positiva e recente julgado de relatoria da conselheira Fernanda e também do conselheiro Oswaldo, que trago aqui como precedentes. Ademais, a juntada posterior de prova também deve ser aceita e assim por diante. Porém, eu nego provimento por carência probatória. Esse aqui é o caso de carência probatória, o 82. Conheço e nego provimento, presidente. Alguém diverge? Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Esse resultado, que foi proferido agora para o item 86 da pauta, 82 da pauta, ele vai valer também para o item 96. E também para o item 83, eu acabei de abrir aqui, presidente, eles são iguais, é a mesma coisa. Tá. Então todos, né? Mesma matéria fática e de direito. Ok. Então temos os itens 82, 83, 96 julgados. O próximo agora é o item 84 da pauta. Italtel permanece com o conselheiro Leonardo. Continua, por favor, passa a palavra. Italtel, então, partindo daquelas premissas que eu coloquei, os itens 84, 85 e 86, eu encaminho proposta de negar provimento por carência probatória, porque o contribuinte ele não se desincumbiu aqui do ônus probatório e também não traz elementos para uma baixa em diligência. Vamos pedir um segundo aqui para finalizar o registro dos resultados. Só um segundo, por favor. Pois não. Conselheiro Oswaldo, queria falar? Não, é só que eu estou vendo que são todos realmente iguais, né? A única coisa que ele faz é retificar do STF, e aí entende que, essa é prova suficiente, retifica do STF e pronto, enfim. Eu vou no lateral. Pronto, tá, entendi. Eu estava passando bem os relatórios, eu não acompanho 100%, com certeza. Fica mais fácil, né, a gente botar nessas caixinhas, né? Porque senão a gente vai ficar lendo aqui relatório à toa. E eu acho que a ideia que você deu foi maravilhosa, Léo. Vou tentar fazer isso nos meus acórdons. Deixar bem claro, olha, esse foi o erro, esse aqui foi os documentos que ele trouxe e nego, dou provimento ou resolução. Acho que fica muito mais fácil a gente votar, porque tem esses milhões de processos de Decomp de R$400. R$400, né? Não, é dinheiro, né? Mas, mesmo assim Leonardo, então você acabou de ver o Italtel item 84. Isso. 84, 85 e 86, mesmo encaminhamento. Negar provimento por carência probatória. Exato. Alguém diverge? Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Esse resultado ele vai valer para os itens 84, 85 e 86 da pauta. 84, 85 e 86. Próximo processo é o item 87, Cooper Saúde, permanece com o conselheiro Leonardo. Presidente, esse aqui é um caso diferente, então. Os itens 87, 88 e 89, o contribuinte ele juntou DCTF, DACOM retificadora, notas fiscais, o razão contábil e uma planilha de apuração de crédito de PIS e COFINS. Então, nesse caso, para os três, meu encaminhamento é no sentido de uma resolução para que a unidade faça o cotejo dos créditos com os débitos. Alguém diverge? Eu não divirjo, mas eu estou com 87 aberto lá, eu acho que tem que depois dar uma revisada nele. Eu coloquei uma observação nele, no sentido de que no primeiro momento
eu negava provimento, mas olhando o processo, eu encontrei todos os documentos, de fato. Legal, então tá. Era só isso, porque eu li e não bateu. Obrigado, Fernanda. Só peço um segundo aqui para fazer o registro do resultado. Proclamando o resultado para os itens da pauta 87, 88, 89, recorrente Copa Saúde, a decisão do colegiado foi que resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligencialidade de origem nos termos do voto do relator. Próximo processo, 90 já foi, 91, 92, 93, 94... 95, AGV Campinas. AGV. Relatoria, conselheiro Leonardo, passo a palavra. Acho que é o meu último dessa manhã. Esse daqui também é uma compensação, e o meu encaminhamento também vai ser pela carência probatória. Isso daqui envolve até outras questões, uma falta de clareza quanto à própria argumentação, a motivação do recurso voluntário, e em nenhum momento o contribuinte buscou demonstrar ou fazer prova do seu crédito. Também aqui ele é unilateral, ele simplesmente usa DACOM como uma declaração de compensação, e não existe nenhuma outra prova que sustente a alegação dele, depois de bastante esforço para compreender qual que seria a motivação recursal. Então eu conheço e nego provimento de recurso voluntário interposto. Obrigado, doutor Leonardo. Alguém diverge? Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso. Pessoal, com isso nós encerramos a nossa pauta da manhã, mas ainda são 10h43. Eu realmente fiz um mau dimensionamento, né? Eu achava que tinha muita coisa, a Fernanda ganhou nessa aí. Realmente foi bem tranquilo mesmo. Então, vamos fazer o nosso procedimento. Rapidamente, é que, na verdade, também essa sistema adotada pelo conselheiro Leonardo é de se aplaudir. Né? Sim. A gente ajudou bastante mesmo. Realmente, muito bom, Leonardo. De forma célere e efetiva da vazão aos processos, não fugindo dos entendimentos já pacificados por essa turma. Evidentemente que processos em que surgem com discussões, isso não pode ser feito, mas entendo o caminho para esses específicos, onde, muitas das vezes, acaba sendo uma reprodução de entendimentos quanto aos itens que o conselheiro Leonardo trouxe. Carência probatória, em que momento, trouxe ou não trouxe documentos, o que é que essa turma entende. Então, nesses casos de compensação, entendo que este é o caminho mesmo. Então, parabéns, Léo, por isso. E eu acho que por isso que a sua análise estava correta, viu, presidente Lázaro? É que ele, na verdade, trabalhou aqui com maestria. Então, parabéns, Léo. Ok. Parabéns mesmo, realmente. É aquilo que a gente falou, né? Quando a turma já consegue consolidar uma jurisprudência também, fica tudo muito mais fácil, né? Já sabe o que é e não tem maiores discussões. A gente concentra forças para discutir o que precisa discutir mesmo. Ok, então, Fabimar, vamos encerrar da sessão a pauta da manhã. Nós iremos agora iniciar a votação de processos da pauta da tarde. Ok? Acho que você faz esse registro aí, né? Posso finalizar a gravação? A gente vai finalizar. Ontem a gente prosseguiu, não foi?
Eu preciso finalizar a gravação, presidente. Ah, tá bom. Tudo bem, então. Vamos finalizar. Leonardo, finalizar também a gravação.